Eu queria agradecer o convite, o honroso convite, deputado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou expor um pouquinho da experiência que eu tenho com esse assunto, né? E eu queria pedir a licença para vocês, para antes de falar sobre a OS, falar um pouquinho, para contextualizar a OS dentro das estruturas, das formas de atuação do governo. É rápido. Nós podemos ir para Por favor. E seu tempo já está contando ou não? Não está contando não. Está contando não. Então, enquanto estão descendo, eu queria também cumprimentar a minha amiga Lenira, amiga de longa data, e o doutor Tiago, que eu já li alguns artigos dele e achei assim excelente. Espero aprender bastante hoje. Então, gente, antes da gente entrar em OS, vamos entrar aqui para compreender um pouquinho como é que o Estado costuma se organizar e quais são as formas que ele tem à disposição dele para organizar. Nós temos na Constituição que o Estado ele intervém na ordem econômica e na ordem social. Todos eles estão submetidos aqui ao controle da Constituição. Aí nós temos os modelos de relacionamento com o setor privado. E aí, como nada no mundo é preto no branco, você sempre tem a realidade mostra para a gente que a gente tem sempre uma zona cinzenta, nós temos a nossa zona cinzenta aqui, que são as paraestatais. São entidades privadas, mas que são assim reconhecidas porque a lei, o parlamento reconhece que o poder público tem uma relação com elas que é duradoura. Tá? Então, nós temos os serviços sociais autônomos, os ofícios, as corporações profissionais, que são os conselhos de profissão. E outro dia a gente pode até vir aqui para falar delas, que é um tópico muito interessante. Depois delas, dessa parte aqui, que são criadas por lei, por uma autorização legal, nós temos os modelos de parceria. E aqui, do lado social, a gente tem a primeira, que é a organização social. Tá? A organização social, então, ela está... Porque isso aqui é um gradiente. A partir do momento que você vai andando para cá... Você pode passar que eu acho que... Ah, não, eu tirei. Mas você pode voltar? Então tá. A partir do momento que você vai andando para cá, a força, a autoridade do poder público é direta, original, ela vai diminuindo. Tá? E vai aumentando a autoridade privada. Por isso é que a OS está aqui no início. Ela é um modelo de parceria com o privado que ainda detém mais autoridade pública do que os outros modelos. E nós vamos ver por quê. Tá ok? Então, é importante que ela está logo no início, antes das OCIPs, antes das subvencionadas, de utilidade pública. Ela é a primeira. Então, vamos entrar na OS agora. Pode passar, por favor. Então, o que é OS? OS é uma forma de atuação indireta do Estado, nós vimos que é indireto, é uma forma privada, que o Estado atua por meio de contratos, de contratos de gestão. Então, é uma forma de atuação indireta no campo de atividades e serviços públicos não privativos, ou seja, são funções que o Estado tem que exercer, mas a Constituição autoriza que o particular atue ali também, então não é privativo. Tá? É dever do Estado, mas o particular pode atuar. Então, por isso, por meio do estabelecimento de relações de cooperação e de fomento com entidades sem fins lucrativos que são previamente credenciadas. A qualificação é um credenciamento. Pode passar, por favor. Então, nós já vimos, São entidades privadas, não há delegação de competências aqui, isso é muito importante, porque também a gente não delega gestão, a gente não delega administração. Tá? Administração, gestão de hospital público por entidade privada. Você não faz isso. Nós vamos ver como é que a OS funciona. A gente fala isso, mas isso não existe. Porque você não delega o poder de comando seu para um terceiro. Tá? E é fomento. Tá? E também não é compra de serviços, não. É fomento. Então, vamos passar que a gente vai... Então, eu vou misturando com o voto do ministro. Tá? Do ministro Luiz Fux, que é exatamente o que deu essa orientação para a decisão do Supremo, cujo acordo ainda não saiu. Ele vai fazer o acordo, mas foi com base no voto dele, foi o voto vencedor. Então, ele diz o seguinte, essas entidades, como a organização social, elas não atuam por força do contrato de gestão. Elas atuam por direito próprio, porque a Constituição já diz. Um privado, um particular, pode prestar serviço de saúde. Um particular pode prestar serviço de educação. Ele é livre para fazer isso, observadas as orientações da política de saúde, a política de educação. Então, a lei das OS não delega, no sentido próprio do termo, serviços públicos. Tá? Ela institui, na verdade,
a lei de OS é um sistema de fomento. Então, ela está autorizando o poder público a passar recursos públicos para determinada entidade privada, mediante o cumprimento de determinados requisitos, né, para que esse particular possa colaborar com o poder público no exercício da política, na implantação da política pública. Tá? Mas esse particular ele já tem por direito o direito de atuar ali naquela área. Né? Então, o ministro ainda falou mais. No campo das atividades e serviços públicos não privativos, a Constituição abriga igualmente formas de atuação direta e de indireta. E aí ele fez uma coisa muito importante. Aqui caiu um pouco, porque muda, né, na hora que põe de um computador para outro. Ele falou outra coisa importante, que a Constituição não impõe modelos de atuação aos governantes, né, e que cabe ao Executivo e ao Legislativo de cada ente federativo escolher qual que é o melhor modelo de acordo com o seu plano de governo, com a sua política. Tá certo? Então, pode ser uma política mais centralizadora, pode ser uma política de atuação mais por regulação. Né? Mas isso não é uma questão que a Constituição que seja inconstitucional. As duas estão abrigadas dentro da Constituição. Pode passar. Bem, então a OS, nós vamos falar da OS de acordo, primeiro, pela Lei 9637, que é a lei federal, porque é a lei que originou o modelo e é a lei que foi analisada no Congresso. Tá? No Congresso, não, desculpa, no Supremo. Então, ela é um título, né, concedido ao Poder Executivo para entidades sem fins lucrativos, com a finalidade de atuar nas áreas de ensino, pesquisa, saúde. Né? Ao receber esse título, a entidade alça a condição de colaboradora do Estado e ela pode, inclusive, na lei federal, ela pode receber recursos públicos, bens e servidores. Eu vi que na lei de vocês não tem previsto servidor, a não ser que tenha havido alguma alteração. Mas no nosso na nossa lei lá, previa servidores a título de fomento. E ela, na lei federal, ela foi criada para ser uma parceria de longo prazo. Ou seja, a OS federal foi criada para parcerias entre poder público e entidades civis que fossem de longa duração. Que não fosse assim um contrato de 4 anos, ou de 2 anos, ou de 6 anos. São contratos que são renovados com aquela OS qualificada por longo tempo. Por isso, até, é que se passou bem público cedido a ela e passou também servidores. Tá? A gente vai ver por que servidores depois. Pode passar. Bem, agora, por ela receber todos esses recursos, já tem 5, eu estou no início. Então, eu estou perdida. Você dá? Então, tá bom. Então, tá, obrigada. Bem, então, por isso é que tem alguns requisitos que a lei impõe para ela se qualificar. Primeira coisa, ela tem que renunciar ao patrimônio dela em caso de desqualificação e de extinção. Tá? E isso também tem na lei de vocês. Não dá para ser uma OS, descumprir o contrato e voltar e ser só desqualificada. Se ela for desqualificada, ela devolve tudo para o poder público ou para a OS que ele qualificar. Isso é fundamental. Tem estados e municípios que não usam isso. Então, o poder público fica à mercê, porque ele troca de OS. O contrato fica uma coisa muito... É como se fosse um contrato de prestação de serviço. Rompe o contrato e aí devolve tudo, mas a OS continua funcionando com o patrimônio dela, né, todo. Aqui não. Na lei federal, diz que o patrimônio, os legados, os excedentes financeiros, tudo que ela receber, em caso dela ser desqualificada, tem que reverter para o Estado ou para outra OS. Pode passar. Bem, isso aqui é fundamental, que na lei de vocês não tem. A lei de OS federal, ela institui... Pode calma? Pode calma. Então tá bom, gente. A lei, pode respirar? Ah, então beleza. De vez em quando faz falta. A lei de OS federal... ela fala em cogestão. Ela institui um mecanismo de cogestão. Mas é a cogestão diferente de OS que a gente tem visto por aí. A partir do momento, para ela ser qualificada como uma parceira de longo prazo, ela tem que deixar o poder público entrar dentro dela, no conselho dela. E para não configurar estrutura pública, né, o poder público, a nossa lei diz o seguinte, poder público mais representantes da sociedade civil tem que ser mais de 50%. De participação. Portanto, ao se qualificar como OS, os particulares que a instituíram perdem a governança da OS. E ela passa a ser governada pelo poder público mais sociedade civil.
Isso é importante, aí é um mecanismo de cogestão. É onde a gente vem, inclusive, reforçando na nossa política de gestão de contratos a capacidade do poder público de atuar dentro dos conselhos de administração. Porque é lá que ele vai assegurar que a OS não derrape. É lá que ele vai assegurar que o recurso público seja bem empregado. Bem, combinado com isso, amplos poderes para o Conselho de Administração. Então, quem determina o que a OS faz, planejamento, controle das contas, tudo, sem falar do TCU. O TCU está lá também, né? Mas sem falar dessas coisas, quem faz tudo isso é esse Conselho de Administração, onde o poder público mais sociedade civil tem maioria. Tá? Para assegurar que aquela parceria de natureza continuada não degringole. Tá? Então, isso é fundamental. Isso não tem na lei de São Paulo. Tá? Essa primeira parte. Pode passar. Bem, está previsto também auditoria externa, proibição de distribuição de patrimônio, obrigatoriedade de publicidade e muitas outras. Não vou falar de todos, falei dos mais importantes. Né? Mas esses são requisitos que a OS tem que cumprir para se qualificar. Pode passar, por favor. Bem, o cumprimento dos requisitos estatutários, mais a manifestação da conveniência e oportunidade pelos ministros, né, da área do planejamento e da área setorial da OS, essa manifestação, se houver essas duas coisas, ocorre a qualificação por decreto. E aí, o que tem na lei de OS que foi questionado? Não há processo seletivo na lei de OS federal, porque é uma decisão discricionária do poder público com base em critérios dispostos em decreto. Isso que diz a lei. Só que esses critérios não foram até hoje aprovados, porque está lá no artigo 20. O artigo 20 da nossa lei estabelece que tem que ser aprovados critérios para qualificação, mas até hoje não foi aprovado. Tá? E a iniciativa da qualificação, na lei, é do poder público e não da entidade. Então, a gente, inclusive, faz uma pergunta que é muito corriqueira. Haveria, na sociedade civil, entidades que, sem querer, que por si só, tivessem mudado o seu estatuto para o poder público mandar nelas, e que poderiam ser colocadas num processo de seleção para qualificação? Eu acho que não. Isso é uma coisa que ela faz quando ela já está interessada realmente a virar uma OS. Tá? Pode passar. Então, o contrato de gestão, depois de qualificado, o contrato de gestão vai formalizar a parceria, né? E vai estabelecer as regras da parceria e fixar as metas a serem alcançadas. Pode passar. O entendimento do STF a respeito disso, porque foi arguída essa questão de não ter processo seletivo para qualificar, se achava que tinha que ter licitação. Aí o STF entendeu o seguinte: as entidades civis sem fins lucrativos são livres para propor a qualificação, não é só o poder público que propõe. A manifestação da existência ou não da conveniência e da oportunidade deve ser muito bem fundamentada. Então, ele aceitou. Ele não impôs um processo seletivo. Ele diz o seguinte, e aí, professor, Tiago, depois você, né, a gente discute isso aí. Mas ele disse o seguinte: o processo tem que ser público, tem que ser objetivo e tem que ser impessoal. E a escolha pode ser discricionária, mas ela tem que ser motivada. Né? Ela tem que ser muito bem qualificada, porque, especialmente, pode passar, quando não houver, não for conveniente e nem houver interesse. Então, a entidade pode pedir a qualificação, o poder público não acha que é conveniente naquele momento, ele não pode simplesmente dizer não. Ele tem que explicar muito bem a decisão e qualificar de acordo com critérios, né, estabelecidos, que é exatamente esses critérios que estão lá no artigo 20, né, que diz que o Poder Executivo vai estabelecer critérios e diretrizes para a qualificação com ênfase nessas três diretrizes. Atendimento do cidadão, ênfase em resultados e controle social. Tá? Mas esse decreto tem que ser aprovado. Pode passar. Bem, então, uma vez assentada a natureza privada, né, da organização social, o Supremo fez isso. Ele reconheceu que ela é privada. Tá? Isso é muito importante, porque a gente vinha se debatendo em discussões muito grandes. E essa decisão do Supremo ela foi altamente positiva, porque primeiro ela tirou da mão do Executivo, da mão do Judiciário, ter que decidir se ela podia ou não, porque ela devolveu, falou quem tem que decidir isso, se quer ou não, é o Poder Executivo e o Legislativo, que pode, na Constituição pode. Agora, é a situação cultural, o ambiente político, o ambiente técnico, quem vai determinar se tem que ter OS ou não ter OS. Ela não é uma solução. E o Judiciário devolveu para a gente, né, para
essa responsabilidade. Ela integra o terceiro setor, o Supremo reconheceu. A natureza jurídica dela não se altera porque ela foi qualificada e porque ela celebrou contrato de gestão. Isso é muito importante. Ela não passa a ser pública porque tem um contrato. E ela nem gere estruturas públicas. Ela é privada. E ela está com bens públicos cedidos sob a inteira gestão privada dela. Tá certo? Não está sujeita a regime administrativo da administração pública, porque o regime, se a gente olhar lá o caput do artigo 37 da Constituição, ele diz que aquilo lá, que aqueles princípios e diretrizes são voltados para a administração pública, direta ou indireta. Então, ela não está sujeita. Né? E não é obrigada a fazer licitação em concurso público. Seus empregados, sua gestão e seu patrimônio são privados. Pode passar, por favor. Né? O entendimento do STF, tanto o procedimento de qualificação quanto a celebração do contrato tem que ser, no entanto, conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância do núcleo. Com observância do núcleo do artigo 37, tá, da Constituição, e não exatamente de todo o nosso regime administrativo que decorre dele. Pode passar. Ou seja, recai sobre a OS, que firma contrato de gestão, algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas exorbitantes, que são cláusulas impostas pelo poder público em função do dinheiro e dos recursos que a gente está passando para elas. Quais sejam? Ela tem que observar o núcleo mínimo, tem que ser, tudo dela tem que ser feito de forma impessoal, tem que ser feito de forma objetiva, pública, mas não com base no nosso regime. É no regime dela, ela tem que assegurar isso. Né? Então, nesse caso, ela tem que ter um regulamento próprio de contratos, que quem aprova é ela, tá? E não o poder público, e ela tem que ter um regulamento de pessoal, principalmente relativo à seleção e remuneração, também aprovado e publicado. Tá? Pode passar. Bem, nós vimos que ela não é compra de serviços e, por isso, não se aplica o conceito de licitação. Não tem, o Supremo diz que é inviável a competição quando se trata de mútua colaboração. Não tem competição quando é fomento. Tá? Tem a seleção da melhor parceira, mas não é competição. Não tem um preço que eu vou dar, que eu vou buscar um preço no mercado e uma qualidade, eu vou fazer uma competição entre as empresas, não é assim? No caso do fomento, eu vou escolher a melhor parceira, tá? E não o melhor preço, o melhor custo. São conceitos diferentes. Pode passar. Então, nós falamos disso, né? Qualificação de OS na celebração do contrato não cabe licitação. Primeira qualificação, porque é credenciamento, não cabe licitar. E na celebração, porque é fomento. Tá? Podemos passar. Bem, isso aí eu repeti, que o particular atua por direito próprio, isso aí eu já falei, pode passar. E aí o Supremo também se posicionou sobre um dos pontos mais polêmicos da lei, que era a publicização. Né? E aí, principalmente o ministro Luiz Fux, ele disse o seguinte, que a publicização não é uma imposição aos governos, e sim uma possibilidade. Eles não viram nada demais em se extinguir um órgão público juridicamente. Ele disse que isso é político. É a sociedade, é o parlamento, no momento que tem que escolher se quer ou não. Mas que não há nenhuma inconstitucionalidade se extinguir um órgão público ou uma entidade pública e fomentar uma entidade civil para executar aqueles serviços. Tá? E ele disse mais ainda, tanto você pode extinguir e fomentar, quanto também você pode não extinguir, mas você pode criar um novo e fomentar. Quando você cria um novo e fomenta, também é publicização, porque o poder público está escolhendo a via da parceria ao invés da via de ação direta. Então, ele desmistificou o conceito de publicização, mas eles garantiram, eles deixaram assentado que isso é uma função que cabe ao Executivo e ao Legislativo. Vamos passar. Bem, a outra coisa importante que da decisão do Supremo foi em relação ao controle do TCU. Então, o entendimento do Supremo, né, pelo menos dentro do voto do ministro Luiz Fux, foi que a lei de OS não intentou em nenhum momento afastar o controle do TCU, até porque ele é constitucional. Uma lei não pode afastar um controle que é constitucional. Está lá no artigo 70. O que é importante aqui no caso é a gente atentar que quando a gente vai fazer controle sobre, com relação à atuação de entidades privadas, a gente faz controle do contrato, tá certo? E não da entidade, porque a entidade é privada, então a gestão privada dela não interessa.
O que é importante fazer o controle, estou terminando, o que é importante fazer o controle é o controle dos resultados. Então, é o controle do que está escrito, dos compromissos que ela assumiu via contrato. Tá? Vamos passar. A outra coisa, a organização social não é uma entidade pública, isso é muito corriqueiro, esse engano. Então, ela não recebe recurso orçamentário. Recurso orçamentário não existe. Recurso orçamentário é o planejado. Não é isso? O que existe é o recurso financeiro. Então, não existe assim, vou destinar recursos orçamentários para uma OS. Isso só prejudica e apoia, ajuda essa confusão se ela é pública ou privada. Quem recebe recurso orçamentário é órgão ou entidade da administração pública, porque recebe uma possibilidade de recurso. O financeiro. Então, é muito importante. Ela recebe recursos financeiros por transferência. Ela não está no orçamento público. Tá? Pode passar. E, para terminar, as OS federais e as OS estaduais e municipais são normalmente institutos diferentes. A decisão do Supremo alcança todas elas, porque são todas formas de parceria. A mesma coisa não vai acontecer, e é uma boa discussão, com essa lei do terceiro setor, que a gente precisa discutir depois como é que vai ser o enquadramento das OS estaduais e municipais. Tá certo? Mas cada lei estabelece requisitos diferentes. Tem muita lei de OS por aí, que, na verdade, é uma lei de OCIP, ou um outro instituto diferente, só usa o mesmo nome, OS. Então, por exemplo, tem leis de OS, para terminar, viu, deputado? Tem leis de OS que não prevêem cogestão, não prevêem a renúncia do patrimônio, tá certo? Não prevêem vários desses aspectos que são fundamentais. Pode passar só para a gente terminar com isso. Inclusive, o Ministério do Planejamento fez um levantamento em 2008, 2009, sobre as leis de OS e OCIP que existiam no país, e ele viu isso. Ó, o que está em verdinho são os requisitos que são fundamentais para qualificar o que é uma OS. E aí você vai ver que, em relação à extinção, a incorporação do patrimônio, em caso de extinção, e desqualificação, você tem aqui 80% das leis estaduais até prevêem isso. Mas só 40% das leis estaduais prevêem a participação do poder público na governança. Então, não é cogestão. Tá? E essa cogestão a gente considera que é muito importante quando a parceria de natureza continuada. Bem, eu tenho mais quase 40 minutos de apresentação, mas eu acho que com isso deu para passar meu recado. Né? E eu deixo tudo aqui, para quem estiver interessado, depois pega os slides. Muito obrigada.